Olá, meus amigos, minhas amigas do nosso canal DIP. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje. Eu falei para vocês nos meus recentes vídeos sobre a nomeação, sobre a posse, sobre a entrada em exercício do servidor público aprovado em concurso público. Falei ainda sobre o estágio probatório. Então eu gostaria de convidar você que ainda não assistiu, que assistam esses meus vídeos para que vocês possam tomar ciência daquilo que nós estamos trabalhando, naquilo que nós estamos falando no nosso canal. Porque eu vou começar a falar de um assunto hoje, começar e terminar, que vai dar sequência a esse trabalho. Hoje eu quero falar para vocês no meu canal DIP Direito Público sobre a vacância do cargo público. O que é vacância e quando é que ela ocorre, tá certo? Nós não temos um conceito no estatuto do servidor, seja ele federal, estadual ou municipal, do que vem a ser vacância. Mas pela própria palavra nós entendemos e concluímos que a vacância, ela existe quando o cargo público estava provido e ficou vago, tá certo? Aí surge a chamada vacância. O cargo fica sem o seu titular por um determinado tempo, até que seja preenchido novamente. E nós vamos ver aqui as hipóteses existentes em que pode ocorrer a vacância. Eu vou trazer para vocês 6 hipóteses em que, ocorrendo, o cargo público fica vago, fica sem o seu titular. Nós podemos dizer que a primeira hipótese que eu trago para vocês é aquela hipótese onde ocorre a exoneração do servidor público. Já falei para vocês sobre exoneração e demissão em um dos meus vídeos anteriores. Então, a exoneração ocorrendo do servidor público, nós podemos dizer que aquele cargo está vago. Por quê? Porque o seu titular foi exonerado. Nós vimos que a exoneração, ela ocorre não por punição. Não existe punição do servidor quando ele foi exonerado. O servidor efetivo, por exemplo, quando resolve deixar o seu cargo, pede para sair do serviço público, ele é exonerado, sem nenhum tipo de sanção. Foi pela própria iniciativa do servidor público. Nós podemos dizer ainda, como exemplo de exoneração do servidor público, que pode ser feita pelo presidente da Câmara ou pelo próprio prefeito, quando o servidor público que se encontra em estágio probatório é reprovado, ele não consegue passar, ou seja, ser aprovado no estágio probatório. Nesse caso, depois, obviamente, um processo administrativo, dando ao servidor todo o direito de defesa, ele vai ser exonerado do serviço público. Também não é punição, é porque ele não conseguiu ser aprovado no estágio probatório. Podemos dizer também que o servidor público que toma posse e que não entra em exercício no prazo de 15 dias, ele pode ser exonerado pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara. São hipóteses de exoneração onde o cargo fica vago, tá certo? Pode ocorrer também a exoneração quando a pessoa que ocupa, por exemplo, um cargo comissionado pede para sair, ou quando essa pessoa é mandada embora pelo presidente da Câmara ou pelo prefeito. Nesse caso, é baixado um ato, um decreto, e este servidor é exonerado. A partir da exoneração, o cargo fica vago, tá certo? Outra hipótese de exoneração do servidor público é aquela em que o município ou a Câmara verifica que está havendo um excesso de gasto com pessoal
de acordo com a previsão estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós já falamos para vocês que o gasto de pessoal com o município, do município, não pode ultrapassar 54% da sua receita corrente líquida. E da Câmara Municipal não pode ultrapassar 6% da sua receita corrente líquida. Havendo excesso, os servidores poderão ser exonerados, tá certo? Os servidores públicos, a começar por aqueles não estáveis, tá certo? Então, nós vimos a primeira hipótese em que pode surgir a vacância com a exoneração do serviço público, do servidor. Uma segunda hipótese é quando ocorre a demissão do servidor público. Nesse caso, não é exoneração, é demissão. O servidor público é mandado embora porque praticou uma falta disciplinar grave que ensejou a sua demissão do serviço público. Então, a demissão, então, tem que ter uma justificativa para que o servidor seja demitido quando ele comete uma falta grave, depois de um processo administrativo, obviamente, onde lhe é garantido o direito de defesa. Ocorrendo a demissão do servidor, que é a segunda hipótese que eu coloco para vocês, surge novamente a vacância do cargo. Uma terceira hipótese é quando existe a promoção do servidor. O servidor é promovido, tá? Ele continua mantendo o vínculo com o ente público, mas se deu ali a sua promoção na mesma carreira, tá certo? Nunca de uma carreira para outra. Na mesma carreira houve a promoção, o seu cargo fica vago e ele é empossado no cargo novo, tá certo? Então é a terceira hipótese que pode ocorrer a vacância do cargo. A quarta hipótese que eu trago para vocês é quando existe a readaptação do servidor público. O servidor continua mantendo o vínculo com o ente público, só que ele é investido, quando ele é estável, né, o servidor, quando ele vem sofrer, por exemplo, uma limitação parcial em sua capacidade física ou mental, e ele é readaptado para outro cargo, onde as atribuições são compatíveis com a sua limitação. Ele é readaptado em outro cargo, sai do cargo dele e vai para um outro. Ele é nomeado no outro, ou readaptado no outro, tá certo? Ele saindo desse cargo que ele ocupava, surge o quê? A vacância do cargo público. Por exemplo, a readaptação de um servidor público que ocupa o cargo de motorista, que vai para um cargo de auxiliar de almoxarifado, devido à sua limitação ou à sua capacidade física verificada no decorrer do trabalho no serviço público, tá certo? Seria, então, a quarta hipótese que pode ocorrer com a vacância do cargo público. A quinta vacância é aquela da aposentadoria do servidor público. Quando o servidor aposenta, ele deixa o serviço. Deixando o serviço, o que ocorre? Fica vago o cargo que ele ocupava. Surge, então, a vacância. Ele pode se aposentar por tempo de contribuição, por invalidez ou de forma compulsória aos 70 anos de idade, não é isso? Então, surge essa vacância nessas hipóteses que eu estou dizendo. E essa quinta é a da aposentadoria do servidor. Existe aí a sexta e última hipótese que eu coloco para vocês, da vacância, é quando o servidor toma posse em outro cargo inacumulável, tá? Então, existe a possibilidade, às vezes, do servidor ocupar dois cargos, desde que permitida a acumulação desses cargos e desde que haja compatibilidade de horários. Mas quando ele toma posse em outro cargo, porque é inacumulável, surge, então, a vacância daquele cargo que ele está deixando, tá certo? O servidor de um município ocupa um cargo A. Ele fez um concurso que a prefeitura do seu município lançou e ele passou para o cargo B, foi aprovado. Então ele vai deixar o cargo A, vai ser exonerado, né, nesse cargo e vai tomar posse no outro cargo novo,
vai ingressar no outro cargo novo. Quando nós falamos de cargos inacumulável, é porque a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 16, proíbe a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, então, somente nessas opções que eu vou colocar para vocês a título de ilustração, é que o servidor pode acumular mais de um cargo público, pode ter 2, desde que haja compatibilidade de horário. Então, por exemplo, pode ser acumulado 2 cargos públicos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Pode ser acumulado um cargo de professor como de outro, de técnico ou científico, tá certo? Então, 2 de professores, um de professor com outro técnico ou científico, e há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, nessas hipóteses, pode haver acumulação de cargos. Agora, se você passa num concurso dentro do mesmo município, e não pode haver a acumulação de cargos, porque os horários são incompatíveis, você tem que deixar um e passar para o outro. Então, é uma das hipóteses que surge a vacância no cargo público, tá certo? Esse é o vídeo que eu quero deixar para vocês hoje sobre este assunto, vacância do cargo público. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que vocês compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com os seus colegas, e peço a você mais uma vez, assista os meus vídeos anteriores, onde eu falo de concurso público, onde eu falo de nomeação, posse e entrada em exercício do servidor público, em estágio probatório, para que com esse você complete um estudo, fazendo uma formação melhor de tudo isso que nós estamos falando. Com isso eu encerro esse vídeo, espero que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, vai na telinha, deixa o seu ok, tá certo? Deixa a sua mensagem para que nós possamos conversar, trocar algumas ideias sobre alguns assuntos que eu coloco nos vídeos e que você às vezes tem dúvida, tá certo? Aguardo vocês no meu próximo vídeo, ficam todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.